MS1. Oferecimento MS Cap. Domingo concorra a R$150 mil no MS Cap. Sexta, o FBI investiga um ataque a um político. Alguém me ajuda, por favor! E o que não falta são suspeitos. Rubem é nojento. Eu odeio a política dele. Depois do Globo Repórter. Pode mostrar os inimigos dele? Claro, eu só preciso de mais umas 1000 telas. FBI, na seção Globoplay. TV Morena, com você. Meio-dia em ponto, e aí? Tamo junto? Fechado com o GE? Então bora de Libertadores. Vem comigo. Ó, a noite não foi nada boa para os brasileiros, mas ainda falta uma rodada para fechar a fase de grupos da Libertadores. A situação mais complicada é a do Santos, que perdeu na altitude de La Paz, se complicou na briga pela classificação. La Paz, 3.640 metros de altitude. Foi lá o jogo do Santos contra o The Strongest. Como sempre, a altitude é a maior adversária dos times brasileiros. Foi assim com o Peixe ontem no estádio Hernando Siles. Faltou ar, se faltou. A rapaziada sentiu o ar rarefeito. E os bolivianos, claro, aproveitaram. Se correr nas alturas estava difícil, o jeito era tentar na bola parada. Ganhar na velocidade foi uma tarefa quase impossível. E aos 22 minutos, o time boliviano já vencia por 2-0. Mas a expulsão de Castilho aos 23 minutos por falta em Caio Jorge deu esperança para o resto do jogo. Um a mais, o Santos partiu para cima. No segundo tempo, o Felipe Jonathan acertou um chutaço de fora da área. Que gol, moleque! Dá tempo pra empatar, hein? Ou até virar! Mas ficou nisso. E o Strongest ainda teve mais chances de ampliar do que o Santos de empatar. José Sagredo ainda acertou a trave do João Paulo. Ficou 2-1 pro The Strongest. A situação complicou pro Peixe, que pode perder a segunda posição do grupo. A decisão ficou para a última rodada, contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. E o Santos vai precisar de uma combinação de resultados para se classificar. Jogo decisivo pra gente, a situação ela ficou difícil, mas não impossível. A gente vai trabalhar bem essa semana para poder vencer a última partida para se classificar. É difícil. Contra o Júnior Barranquilla, o Fluminense chegou ao Maracanã com a expectativa de garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência. Mas a equipe de Roger Machado acabou sendo derrotada em casa. É difícil. Contra o Júnior Barranquilla, o Fluminense chegou ao Maracanã com a expectativa de garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência. Mas a equipe de Roger Machado acabou sendo derrotada em casa. Nós somos a história. Noite histórica no Maracanã, do 100º jogo de Libertadores no estádio. Inspirador para o Fluminense buscar a classificação, para relembrar momentos inesquecíveis que viveu no estádio no torneio mais importante da América. Era uma noite para garantir a vaga antecipada às oitavas de final da Liberta, num grupo encrespado. Então, foi um bom primeiro tempo e o que eu costumo fazer para os atletas é que a bola pune, né? Bola pune, né? Bola pune, né? Bola pune. A bola pune. Essa frase ficou popular na boca do Muricy Ramalho, treinador campeão brasileiro com o Flu em 2010 e da Libertadores com o Santos em 2011, entre muitos outros títulos. A bola pune, meu. A bola pune. Essa daí não é fácil não, essa pune mesmo. Momento para deixar o Kaique sozinho com o goleiro. Mas com a pontinha do pé, o Vieira
Vieira defendeu. Bola pune, né? Bola pune, né? Bola pune, né? O Fred deu de letra pro Luiz Henrique. Mais uma chance frente a frente com o goleiro Vieira. Bola pune, né? Bola pune, né? Bola pune, né? Na sequência da jogada, o Calegari chutou, o goleiro defendeu de novo. E o Fred ainda bateu pra fora. Bola pune, né? Bola pune, né? Bola pune, né? Foi um bom primeiro tempo do Fluminense, bem diferente do que vinha acontecendo nessa temporada até então, com o time marcando na primeira etapa apenas 4 dos 30 gols. Mas apesar das chances, o Fluminense seguiu sem marcar na metade inicial do jogo. E como o Muricy falava no passado e o Roger falou ontem, a bola pune. Aos 34 minutos, o Valência subiu sozinho. Gol do Júnior Barranquilla. A bola no interior da pequena área do Fluminense. Subiu o Valência com a camisa número 19 para testar e colocar no fundo da rede. 2 minutos depois, o goleiro Vieira, que já estava dificultando muito a vida do Flu, ainda surpreendeu Marcos Felipe e quase marcou 2-0. As oportunidades que nós tivemos no começo da partida, sobretudo para conseguir sair na frente, a gente não conseguiu efetivamente transformá-las em gols e foram grandes oportunidades. Já o Barranquilla voltou do intervalo super efetivo. Já o Barranquilla voltou do intervalo super efetivo. Edilmin Cetré, número 18, aos 4, marca o segundo gol do time colombiano no Maracanã. O Fluminense ainda tinha praticamente todo o segundo tempo para buscar pelo menos um empate, que já garantiria a classificação. O Nenê deixou Abel Hernandes na cara do gol e dessa vez o time não desperdiçou. Uma bola ligeirinha, Nenê na grande área, descobriu o uruguaio. O Fluminense começa a reação no Maracanã e ele foi lá e deu recado pro goleiro. Tem que respeitar. Roger Machado ainda colocou o atacante Bobadilla para tentar o empate, mas não deu não. 2-1 para o Júnior Barranquilla e o Fluminense se complicou na Liberta. Jogamos contra uma grande equipe que explorou muito a velocidade, fez um jogo muito físico. Aí sim, o jogo físico, talvez nossos jogadores mais técnicos acabaram sentindo um pouco. Aí sim, o jogo físico, talvez nossos jogadores mais técnicos acabaram sentindo um pouco. O 100º jogo do Maracanã em Libertadores acabou virando um mini maracanazo. Menos, né, Júnior Barranquilla? O Flamengo encara hoje a LDU, mas por lá tem uma outra preocupação no ar. Com a negociação entre o Olympique de Marselha e a diretoria, o futuro de Gerson está aberto. Quando um jogador completa 100 partidas por um clube, costuma acontecer esse ritual aí. Antes do primeiro Fla-Flu da final do Carioca, foi a vez do Gerson. E vale olhar mais de perto os números, para entender o que o volante fez até aqui pelo Flamengo. Contando o Fla-Flu, o meio-campo disputou 101 jogos. Foi titular em 92, marcou 7 gols, deu 11 assistências e conquistou 7 títulos, sendo um dos pilares do time. Mas essa história pode estar chegando ao fim. Gerson está sendo negociado com o Olympique de Marseille da França num acordo que pode render mais de 192 milhões de reais para o Flamengo. Esses 2 anos e meio de Gerson, desse time histórico do Flamengo, fizeram o Gerson ser chamado de melhor volante do Brasil. E, na verdade, a frase certa, para mim, é o melhor jogador de meio de campo do Brasil. Vai ficar um buraco no meio campo do Flamengo. Hoje o Flamengo recebe a LDU no Maracanã pela Libertadores. O time lidera o Grupo G com 10 pontos e pode garantir a classificação para a próxima fase da competição nesse jogo. Para isso basta um empate. Em caso de vitória, a equipe garante a classificação em primeiro lugar da chave. Diego Alves, com problema na coxa, não joga. Gabriel Batista deve continuar no gol. Rodrigo Caio... É uma semana de necessidade de vencer a LDU, garantir vaga, ou sofrer um tropeço e ter pressão.
Isso vale para a final do Campeonato Carioca também. Tropeço muda a relação com a torcida. Então o Flamengo precisa levar muito a sério o jogo com a LDU e esta semana em particular. Nesse jogo, Gerson deve ser titular novamente. Pode ser uma das últimas vezes que o jogador veste a camisa do Flamengo, com a qual foi tão vitorioso e deu tantas alegrias à torcida. Um abraço de grandes amigos. Bradley Beal, do Washington Wizards, e Jason Tatum, do Boston Celtics. Se conhecem desde pequenos. Olha a declaração do Gamo. O que o Bradley não imaginava é que ia ser atropelado pelo amigo no play-in, a nova repescagem da NBA. Jason Christopher Tatum, você é ridículo! Um ridículo de 50 pontos, Everaldo Marques. Todo mundo pega o celular e vai tentar registrar esse momento. Vou ficar até em silêncio. 50 pontos para Jason Tatum. Terceira vez no ano que o Tatum faz 50 pontos ou mais. Só Stephen Curry fez isso nessa temporada. O Boston Celtics do Tatum venceu o Washington Wizards e avançou para os playoffs. Já o amigão Bradley Beal vai ter a última chance de chegar lá contra o Indiana Pacers. A seguir, Olimpíadas, mais gols da Libertadores. E qual loucura você faria para ver o filho em campo? Vou te apresentar uma dupla bem criativa. Toda panela tem sua tampa, né? E isso conta muito no sabor. Carol e Pedro já se conheciam de outras cozinhas. Já tinha trabalhado com ele antes. Ela foi minha primeira chefe. Eles prometem trazer muito entrosamento pro time Léo. E falando em sintonia, a chefe Vitória e a mestre Kátia estão juntas para dar show nessa prova de equipes. Eu vou na da Kátia, é a parada. É frição entre os times, mais um chefe será eliminado. Vai, galera. Vai, acabou, vai. Mas se liga, porque excepcionalmente nesta semana, o mestre do sabor é na noite de hoje. Depois de Império, mais um chefe será eliminado. Vai, galera. Vai, acabou, vai. Mas se liga, porque excepcionalmente nesta semana, o mestre do sabor é na noite de hoje. Depois de Império, mestre do sabor. Na Sertão tem maior variedade e melhores ofertas. Lâmpada LED Ongin 9 watts, 7,90 cada. Acrílico Fosco Cia Turbo Cia Color 18 litros, 10 de 21,99. Aproveite nas lojas Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão. No Brasil, você precisa de um parceirão. Fralda descartável Baby Sec pacote 29,90. Detergente líquido Minuano 500 ml, 1,59. Detergente em pó TixNP 1 kg, 5,69. Agora também compre no Parceirão com BR Alimentação. Atacadão, seu parceirão. Olá, você me conhece há muito tempo, mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Olá, no JH, a operação da Polícia Federal, autorizada pelo STF, que mira o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Os detalhes do depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello à CPI da Covid e das duas pessoas que estavam com o MC Kevin no quarto de hotel de onde o cantor caiu. Também no Rio, a PM vai investigar a abordagem policial que terminou com 2 mortes. A Índia bate o recorde mundial de mortes por Covid.
Olá pessoal, tudo bem? Olha, a gente traz uma notícia que não é muito boa para o esporte brasileiro não. O Brasil deve perder 2 vagas na equipe de saltos ornamentais que vem a Tóquio, depois que a Federação Internacional de Esportes Aquáticos, a FINA, decidiu alterar as regras de classificação do pré-olímpico realizado aqui no Japão no início do mês. Essa alteração classificaria automaticamente apenas os finalistas da competição, casos de Ingrid Oliveira e Cauã Pereira. Antes, os semifinalistas também teriam direito a disputar as Olimpíadas. Luana Lira e Isaac Souza ficaram entre os 18 semifinalistas e Giovana Pedroso, que terminou em 20º, estava numa lista de espera. A FINA teria refeito as contas e visto que havia mais atletas do que vagas disponíveis. E agora, quem ficou de fora precisaria aguardar a realocação das vagas, com possíveis desistências de atletas que vão optar pelos saltos individuais ou sincronizados, e aí abrindo espaço para os demais. A CBDA pretende recorrer da decisão e o Comitê Olímpico do Brasil vai esperar a notificação oficial para avaliar como vai proceder. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Mais Libertadores, o São Paulo perdeu para o Racing no Morumbi, viu cair uma invencibilidade de 14 jogos na temporada e adiou a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Com time reserva e cabeça nas finais do Paulistão contra o Palmeiras, o time de Hernan Crespo correu um risco calculado. Foi derrotado com este gol de Novídio. Ainda no primeiro tempo vale o replay. Mas sem situação relativamente confortável no torneio. Se o rentista não vencer o Sporting Cristal hoje, o tricolor já estará classificado antes da última rodada. Classificado para as oitavas, o Palmeiras de Abel Ferreira deu o luxo de poupar os jogadores e perdeu. Se tivesse que resumir este jogo em 2 palavras, orgulho tremendo da minha equipa e muita felicidade do nosso adversário. Palmeiras e Defensa e Justiça. Essa foi a 4ª vez que os 2 times se enfrentaram nesse ano. 2 vitórias de cada lado. Na partida mais importante, a decisão da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras deixou o título escapar nos pênaltis. Dessa vez a história não foi muito diferente. Diferente foi a escalação do Palmeiras para essa partida. Com a classificação para as oitavas e a liderança do grupo já garantidas, o técnico Abel Ferreira decidiu poupar os principais titulares do time. O foco do clube está na decisão do Paulistão contra o São Paulo. Só que mesmo com os reservas, o Palmeiras queria uma vitória. Mas foi o Defensa e Justiça quem teve mais chances de abrir o placar. Aos 8 minutos de jogo, a felicidade dos adversários, citada por Abel Ferreira, começou a aparecer. Logo depois, Lucas Lima até empatou o jogo. Mas o Defensa e Justiça voltou a liderar o placar. E de novo com o atacante Walter Bol. Esse cenário se repetiu ao longo do jogo. O William empatou a partida ainda no primeiro tempo. Mas Matias Rodrigues colocou o clube argentino novamente com a vantagem no placar. Nesse momento já tinham saído 5 gols no jogo. Mas calma que ainda tinha mais pra conta. Aos 29 minutos do segundo tempo, quem empatou pro Palmeiras foi Gustavo Scarpa. E nos últimos minutos de jogo, o Palmeiras perdeu essa chance. Teve o zagueiro Vanderlan expulso pelo segundo cartão amarelo. E ainda levou esse gol nos acréscimos. Um momento ou outro da competição a gente vai perder, isso faz parte do futebol. A gente sai de cabeça erguida, mesmo que foi uma derrota. Agora é uma outra competição, é uma final e a gente tem que descansar aí o quanto antes. Tenho certeza que quinta-feira está todo mundo aí renovado para fazer uma grande partida e é uma outra competição, então é desligar a chavinha e focar para a gente fazer um grande jogo. Amanhã o Internacional entra em campo pela Libertadores e o Grêmio pela Sul-Americana. Mas os 2 times estão de olho mesmo, é no Grenal do próximo fim de semana. Apesar dos compromissos de Inter e Grêmio pela Copa Libertadores da América e Sul-Americana, respectivamente, o Inter enfrenta o Olímpia.
e o Grêmio enfrenta o Aragua da Venezuela, as duas equipes estão com a cabeça no Clássico Grenal. Não tem como ser diferente. O segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho vai ser realizado no próximo domingo. E as duas equipes devem ter mudanças nos jogos da quinta-feira. O Internacional, por exemplo, deve poupar aí 5 a 6 titulares contra o Olímpia em Assunção, no Paraguai. O técnico Miguel Ángel Ramírez deve dar um descanso para o Rodinei, para o Moisés, os dois laterais, para o Rodrigo Dourado, para o Thiago Galhardo e também para o garoto Maurício. Oportunidade aí para os laterais Heitor e Léo Borges, para o meia Prachedes e para os atacantes Yuri Alberto e Caio Vidal. Bom, do lado do Grêmio, a folga é para todos os titulares. O Grêmio viajou com o time reserva, mas Grêmio, a folga é para todos os titulares. O Grêmio viajou com o time reserva, mas tem novidades na delegação que embarcou para a Venezuela. Jean-Pierre, o meia que se recuperou de um problema muscular, está na delegação e também o atacante PP, negociado com o Porto de Portugal, não vinha sendo aproveitado, estava também se recuperando de uma lesão. É uma das novidades da delegação gremista que vai enfrentar o Aragua na quinta-feira. O Grêmio precisa de apenas um ponto para garantir a classificação à próxima fase da competição. Já o Inter, com uma vitória, encaminha a classificação às oitavas de final da Libertadores da América. Por falar em estadual, olha com quem que eu tô aqui. Com a Taça de Campeão, é reta final do Sul Mato Grossense. E por mais um ano a pandemia vai fazer com que a competição termine sem ter a presença do torcedor nos estádios. Foi a solução encontrada para proteger vidas e evitar aglomerações. Mas teve pai que deu um jeitinho para torcer de perto pelo filho. Ah, e o mais importante, hein? Sem infringir as regras. Apostar na base é a prioridade do União ABC. Breno é o goleiro titular da equipe. O pai dele, Mohamed, sempre o acompanhou nos treinos e nos jogos. Faz de tudo para assistir meu jogo, graças a Deus, eu fico muito feliz, né? Então, eu sempre fui muito apoiado e eu valorizo muito isso. Ele, desde os 2 anos, ele vem me acompanhando e depois inverteu, né? Agora quem não larga mais ele sou eu. O Bertuol é um dos principais atacantes do time e o pai dele, Sandro, também segue de perto a carreira do filho desde o começo. Desde que eu me conheço por gente, ele tá aqui comigo, na fase ruim, na fase boa, machucado, não machucado, ele sempre tá aqui no campo, sempre tá indo nos jogos, sempre tá dando conselho. Às vezes dá umas broncas, né? Mas sei que é pro meu bem e só tenho a agradecer a todo esse apoio do meu pai e da minha família inteira. Em tempos de pandemia, nada de público nos estádios. Pela primeira vez, os pais de Breno e Bertuol não poderiam acompanhar os passos dos filhos no futebol. Mas aí surgiu uma ideia. O Mohamed e o Sandro, que são velhos amigos, ficaram sabendo que o União ABC estava precisando de maqueiros. Não tiveram dúvidas, se candidataram na hora. Hoje, com o problema da pandemia, a gente precisa respeitar, não pode estar indo no estádio, na arquibancada. Aí a gente acaba virando maqueiro oficial, não teve jeito não. Casou certinho, né, com a vontade da gente estar acompanhando o filho e a oportunidade de estar dentro de campo, né? Então a gente ajudando a equipe e estamos lá torcendo e incentivando. A solução para os pais voltarem ao estádio também foi um bom negócio para o União ABC. O trabalho dos voluntários ajuda a dar uma aliviada nas contas do clube. Ficou bacana, os meninos estão próximos dos pais, surgiu essa oportunidade, né? E foi um casamento que deu certo aí. O Breno e o Bertuol curtiram a ideia dos pais maqueiros, mas não querem ser atendidos por eles tão cedo, mesmo com toda a agilidade dos novatos. Vai rapidão, mas graças a Deus nunca precisou. Eu espero que nunca precise também. O cara machucou, quem tá indo lá buscar é meu pai. Ele se esforça pra ver meu jogo, pra me apoiar. É até engraçado, mas fico bastante feliz. Muito bom! E a agilidade, hein?
União AVC entra em campo amanhã às 3 da tarde na Casa do Dourados. Mesmo horário de Operário e Aquidauanense no Morenão. Mais tarde, às 9 da noite, o Comercial encara o Costa Rica, partida com Transmanhã. A transmissão, deixa eu adiantar, vai ter sorteio de camisas, de bolas e muito mais pra você. Mas aí já é um assunto pro Globo Esporte desta quinta-feira. Espero você, a partir do meio-dia, aqui na tela da Morena. Obrigado pela companhia. Enquanto isso, eu vou ficando aqui, ó, com ela. Vou sentir saudade de você, viu? Quer ir lá pra casa? Não? Bora! Vai ficar bonito lá.